Legal, galera. Muito boa noite a todo mundo. Desculpa a internet. Estou aqui no interior de Minas Gerais. Estou falando da cidade de Carangola, que é onde eu sou nascido, na casa dos meus pais. E já trabalho com esse ambiente de startup há algum tempo. Conheci e ouvi começar a falar muito sobre empreendedorismo quando eu morei fora, quando eu morei na Hungria. Quando eu voltei para o Brasil, isso fazia muito sentido para mim e comecei a me envolver bastante. Entrei na incubadora de empresas lá na Universidade Federal de Viçosa, onde eu sou formado, e daí para lá entendi que como que eu queria trabalhar e o que eu queria fazer da minha vida, que era estar nesse ambiente de inovação, trabalhando com startups e ajudar tanta gente boa a fazer negócio por aí. Recentemente passei pela Associação Brasileira de Startups, trabalhei na Techstars com um programa muito legal que é o Startup Weekend, e acredito que boa parte de vocês já tenham ouvido falar, e também passei pela Loft. E vamos hoje falar sobre como que essas startups, ou o conceito que a gente usa para startup, pode se aplicar aos negócios que vocês estão fazendo aí nesse momento de crise. Legal. Primeiramente, o que é Lean Startup? Cara, o modelo de Lean Startup, ele vem sendo trazido lá de outros modelos. O que o Steve Blank, que foi o cara que... O Eric Ries, o cara que criou o modelo, fez, não foi uma reinvenção, ele não inventou algo completamente novo. Ele aproveitou muito dos conceitos que já eram usados e aplicou isso para um modelo de startup. Antes de falar do Lean, é legal falar da startup. Então, a gente usa alguns conceitos para falar sobre startup, e um dos que eu mais gosto é um que foi feito aqui no Brasil, que é o que o Cubo usa. E está falando que startup é uma empresa real que resolve um problema real com possibilidade de escala. E isso já diz muito para a gente, se a gente para entender o que ela está querendo dizer. Uma empresa real, uma startup, a gente tem que falar com CNPJ. Enquanto não tiver CNPJ, eu estou falando com ideias. Então, eu estou falando com empresas que já são constituídas, que é do mundo real e resolve um problema real. Então, ela está falando com clientes, entende quais são os problemas desses clientes e como que ela pode trabalhar para resolver esse problema. Uma startup curte muito mais resolver problemas do que simplesmente falar que tem a melhor solução. Porque se a gente não encaixar a solução com o problema que ela resolve, essa startup muito provavelmente vai morrer muito rápido. E tem possibilidade de escala. Ela consegue crescer muito. Ela consegue tirar a linha do custo de junto com a linha do crescimento. Então, ela faz um custo que seja um pouco mais suave e, ao mesmo tempo, ela consegue explorar a receita e ganhar muito mais dinheiro do que o custo aumentar linearmente com ela. Legal. E como que as pessoas veem muito startup, mas eu tenho muita gente, muito público, são empresas tradicionais e infoprodutores, são pessoas que criam os próprios cursos para vender. Como que uma empresa tradicional, ou uma empresa que está começando, ou um infoprodutor pode aplicar esse conceito dentro do próprio negócio? E o que é, assim, para eles entenderem? Bem bacana. O modelo do Lean Startup ele vai se justificar muito por um ciclo, que eu falo que é um ciclozinho muito simples, que é Build, Measure and Learn. Trazendo para o português é construir, medir e aprender. O que isso significa e como que os infoprodutores conseguem usar isso de uma forma muito simples? A gente já tem a vantagem que com o infoproduto você já tem um contato muito rápido com esses clientes, já está acostumado a estar no mundo digital. E você está fazendo, lembrando, que é um produto para o seu cliente. O que você está vendendo para o cliente, o motivo do cliente querer comprar o seu produto, o seu curso, ou o que quer que seja, é porque ele quer resolver alguma dor que ele já tem. A melhor forma de entender isso é perguntando. Então, o quanto hoje as empresas tradicionais pensam em perguntar e aprender com os próprios clientes? Normalmente a gente tem empresas que quer dar a melhor solução para o mercado e só quer lançar quando o produto está redondinho. Só que as startups já aprenderam que se você espera muito tempo para fazer o lançamento de um produto, você está perdendo tempo e você está perdendo dinheiro. E principalmente, você está deixando de aprender com a pessoa que mais quer usar o seu produto, que é o cliente, é a pessoa que paga por ele. Então, o que a startup ensina para esse tipo de mercado, para todos os mercados? Testa barato. Quando você for lançar o seu produto, ao invés de ter o produto mais bem feito do mundo para colocar no mercado a primeira vez, vamos fazer uma versão mais enxuta?
Vamos tentar com pessoas que você já sabe que tem esse problema, e aí vamos entender qual é o feedback que essa pessoa te dá. Assim, pô, Bruno, muito bacana o conteúdo que você deu, mas eu tive mais dúvida numa área que você não falou. O que você acha de, na próxima edição, você falar um pouquinho sobre isso? Então, as startups, elas aprendem a fazer esses ciclos muito pequenos. Constrói uma versão, aplica essa versão com um cliente real, faz a medição do que esse cliente está falando e aprende com isso. Para que na próxima vez que você for rodar, fazer a nova construção do seu produto, esse produto já tenha ali mais características que o seu cliente que quer comprar de você já te falou antes. Tá. E quanto tempo é aconselhável durar esse processo de testar, validar, conhecer e reajustar? Não tem um limite para que isso aconteça. Então, na verdade, não tem um limite dado. Isso vai acontecer até que você encaixe um padrão. Na hora que você perceber que os padrões estão sempre se repetindo, que as respostas estão sempre sendo iguais, e você já não tem tantos pedidos de mudança, aí a gente chegou num ciclo bom para esse seu produto. Então, enquanto você está falando com os clientes para entender quais são as dores que eles têm, você vai ter um momento que você vai achar dores diferentes que vários clientes vão trazer. E aí você vai entendendo qual é a sua persona, qual é o seu cliente ideal, para quem que você está vendendo. Na hora que você começa a ouvir esse cliente várias vezes, você vai perceber que esse padrão de resposta começa a se repetir. Na hora que você chega nisso, você já tem um produto que já está muito mais bem montado para a persona que você está vendendo. Eu acho que não tem tempo disso, do tipo de mercado que você está querendo atingir, mas é a melhor forma de você entender. Cheguei numa repetição, cheguei no padrão, possivelmente eu estou seguindo o caminho certo. Tá. Me fala uma coisa. Deixa eu só ver aqui que eu acho que travou. Olha eu comigo mesmo. Ele está lá no interior, então no interior a internet está um pouco... Voltou, Olavo? Tá. Voltei, estou te ouvindo. Cortou o finalzinho que você estava falando aí. Então, eu estava falando que quando você começa a falar muito com os clientes e você enxerga qual é o seu cliente ideal, você vai possivelmente entender que você chegou no cliente ideal quando os feedbacks que você for ouvindo, quando as respostas aos problemas que você está buscando forem iguais, quando você encontrar um padrão. Você encontrou um padrão, a gente conseguiu entender bem o mercado e aí fica mais fácil de você trabalhar em cima dele. Tá. A gente fala muito em MVP. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o conceito do MVP. Super bacana. MVP é algo que as startups, quando aprendem a usar, e que os outros empreendedores, quando os negócios aprendem a usar o conceito do MVP, ele fica muito simples de ser praticado. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Sim. Estamos. Legal. Então vamos lá. O MVP ele tem alguns nomes diferentes, tem algumas formas diferentes de trabalhar o MVP quando a gente fala na teoria. Mas vamos para o lado bom, vamos para a prática. O MVP ele é o mínimo produto viável. E o nome já fala muita coisa para a gente. Primeira coisa a se entender. O MVP ele é um produto. Independente de quão simples ele seja na essência dele, o MVP já é um produto que você já está entregando a seus clientes. E ele é o mínimo. É o mínimo que você precisa fazer para testar a interação. Então, lembra, tudo que eu quero fazer para imitar o modelo de Lean Startup é construir, medir e aprender. Então, na hora que eu tenho o mínimo para poder fazer a construção e fazer a interação com os meus clientes, para fazer essa coleta de dados, é o melhor dos mundos. Vamos usar alguns exemplos do MVP e como que isso pode ter começado, tá? Então, a gente tem alguns casos que são bem bacanas. Um deles que acredito que boa parte das pessoas já tenha visto aqui no Brasil é a Max Milhas.
Max Milhas é um site bem bacana para fazer compra de passagem aérea usando as milhas das outras pessoas. Então, a gente já sabe que comprar passagem aérea usando milhas é mais barato. Só que a gente tem, de um lado, pessoas que têm muitas milhas e não querem comprar passagem, e você tem, do outro lado, pessoas que não têm milhas e querem comprar passagens mais baratas. O que a Max Milhas faz é uma ponte entre essas duas. Então, como eu vou usar as milhas de quem tem, ou seja, eu vou gerar dinheiro, vou comprar as milhas de quem tem, a pessoa vai ganhar dinheiro de um lado, e do outro lado, de quem não tem, como eu uso essas milhas para comprar as passagens por um preço menor. A Max Milhas, no começo, antes de você ter ali um sistema que estava super bem montado, com inteligência artificial, banco de milhas e tudo mais, a Max Milhas era na mão. Então, quando você falava que queria comprar uma passagem que pelas milhas saía R$ 200 mais barato, tinha uma pessoa na Max Milhas que recebia uma solicitação por e-mail. Quando ela recebia a solicitação por e-mail, como é? Devia ser o próprio Max. Com certeza, próprio Max e o time fundador. E essa que é a beleza, e vocês vão entender que é nessa hora que a gente aprende muito. Então, o Max recebia esse formulário ali por e-mail, ligava para a pessoa que tinha milhas e falava assim, cara, eu preciso comprar suas milhas agora. Fazia a transação, fazia a venda ali super manual. Quando as milhas eram liberadas, ele comprava a passagem e enviava por e-mail de novo para a pessoa que tinha feito a solicitação. O que é mais legal dessa história? Perceba que a pessoa que está comprando não tinha a menor ideia do que estava acontecendo. Você, quando compra uma passagem, você não sabe se isso foi emitido via inteligência artificial ou se tinha alguém fazendo a emissão manual disso. Então, o MVP, ele permite que você entenda o usuário e complete todo o ciclo do produto sem que você tenha muito tempo gasto no uso da tecnologia. Quando você tem o time fundador, inclusive, rodando esse MVP, você começa a entender o que os clientes querem, porque você está fazendo tanta interação com os clientes que você vai aprendendo mais sobre ele. E aí, na hora de parar para poder construir um produto mais robusto, já tem muito dessa fórmula na sua mão, na sua cabeça. Me dá outros exemplos aí nacionais, ou um outro exemplo nacional de MVP que você acha interessante. Cara, teve um exemplo que eu gosto muito de falar, que veio do próprio Startup Weekend. Que foi um exemplo muito simples. Tinha uma equipe no Startup Weekend que queria mostrar como que poderia fazer um aplicativo de localização de ônibus. Então, pensa bem, você tem que sair da sua casa e ir para a Bee Academy. Se você for pegar metrô, se você for pegar ônibus para fazer isso, você já sabe qual é o ônibus que tem algum ponto perto da sua casa e que vai te deixar no ponto próximo a Bee. Porque o Google Maps já te fala isso. O que o Google Maps normalmente não fala, e principalmente não falava até o momento, era onde o ônibus que você vai pegar vai estar. Então, você não sabia se o ônibus tinha passado, se o ônibus já tinha chegado, se o ônibus chegou adiantado. Você nunca sabia onde que esse ônibus estava. Então, o time dividiu em dois grupos. Um grupo ficou dentro do ônibus, uma pessoa dentro do ônibus e outras pessoas no ponto do ônibus. Então, quando eu chegava lá e te encontrava, eu falava assim, Bruno, você quer saber onde é que seu ônibus está? Eu consigo te mostrar agora. Quando você aceitava e você pagava por isso, eles estavam cobrando ali 50 centavos para validar um MVP, quando eles estavam cobrando por isso, a pessoa pagava, a pessoa que estava dentro do ônibus mandava uma mensagem para o seu WhatsApp, falando assim, oi Bruno, o ônibus está passando em frente ao MASP. Então você sabia exatamente onde que o ônibus estava. Perceba que na época que isso aconteceu, não existia nem aquela live location que tem hoje no Instagram ou no WhatsApp. Você pode mandar localização em tempo real. Eles faziam por mensagem. Foi o mínimo do mínimo do mínimo. Então pensa bem, se a gente está falando quanto produto, o objetivo do produto era mostrar para o cliente onde que o ônibus estava. Com a mensagem, falando ponto a ponto, eles conseguiram mostrar isso para o cliente. E eles não perderam nenhum tempo fazendo uma programação. Só usaram os recursos que já estavam disponíveis. Um outro exemplo que pode ser bacana, e aí vocês conseguem ver onde que isso chegou no ponto final, um exemplo de fora, que é a Zappos. A Zappos é uma rede gigante de e-commerce que tem lá nos Estados Unidos, que foi até adquirida, hoje vale bilhões de dólares, e a Zappos começou
vendendo tênis pela internet. Só que antes deles fazerem grandes estoques, ou de fazer aplicativos e sites e tudo mais, o fundador da Zappos morava perto de uma loja de tênis. E ele viu, então, o potencial de vender isso pela internet. Ele foi lá na loja, tirou foto de alguns pares de tênis com a câmera digital dele, que na época nem celular era comum ter câmera, chegava em casa, colocava essas fotos no site. Quando alguém entrava no site e queria comprar aquele tênis, ele saía da casa dele, ia até a loja, comprava o tênis, ia no correio e mandava o tênis para a pessoa. Então, zero programação envolvida, tudo esforço completamente manual. Então é isso. MVP é o mínimo que você pode fazer, o menor dos esforços, para você poder gerar um produto e que ele vai ser viável para poder fazer a entrega de todo o processo. Viável é venda? Viável não é de venda, mas gosto que seja. Porque a gente só consegue, de fato, entender a potencialidade do MVP se ele for vendido. Então, é muito importante que você venda. Ah, como assim venda? Dinheiro, dinheiro no bolso. Você tem que fazer alguma forma que haja transferência financeira. Porque é só assim que você consegue entender quanto o seu cliente está disposto a pagar e se ele está vendo valor naquilo. Se você não achar ninguém que não está disposto a pagar, mesmo que pouco, por uma versão simples do seu produto, é porque, muito possivelmente, essa pessoa não precisa das funcionalidades que você está querendo colocar no mercado. E o MVP, ou produto, ele surge de entender o problema do cliente. Existe alguma técnica para entender ou conhecer o problema? Tem um cara que eu gosto muito, que chamei de Mussayane, que ele fala que tem dois jeitos de você entender esse tipo de coisa. A primeira delas é você adivinhar e outra delas é você perguntar. E, com certeza, a melhor forma é pergunte. Fala com seus clientes. Hoje, a gente tem ferramentas várias para poder fazer isso. Quando a gente consegue fazer pesquisas cada vez mais qualitativas, significa que eu posso ir em algum local que eu sei que tem um problema que eu quero resolver. As pessoas querem uma fila de balada que demora demais, é sempre muito complicado. Primeira dica que a gente dá é, em vez de você ficar aqui maquinando o que pode ser o melhor para você, vai para uma fila. Quem está em São Paulo, pega um sábado de noite, uma sexta-feira de noite, vai lá para Augusta, que é cheio de baladinha, uma do lado da outra, e vai falar com os clientes que estão ali. Então pergunta, cara, qual foi a última vez que você passou por esse tipo de problema? E aí, quando a gente vem falar, inclusive, sobre essas pesquisas, uma coisa é muito importante. A gente nunca faz perguntas de futuro. A gente está sempre querendo entender o problema que a pessoa já teve. Então, você sempre pergunta, qual foi a última vez que você teve esse tipo de problema? O que você fez para resolver esse tipo de problema? O que você estava sentindo? Por que esse problema te incomodou tanto? Então, é sempre no passado para que você consiga perceber, através das experiências que ela já teve, qual é o problema de verdade. E disso daí, sabe o que pode acontecer? A gente cria hipóteses para poder falar com o cliente. Então, você já imagina quais são possibilidades dos problemas. Você pode chegar na cara a cara com o cliente e descobrir que, seu problema não existe. O problema que você está querendo resolver, ele não existe para ninguém. Só você que acha que isso é um problema. Pode acontecer o dois. Você vai confirmar que o seu problema caiu cravado, você acertou na unha. O problema é aquele ali, bora trabalhar em cima disso. Agora, pode ser que não seja nenhum nem outro. Você perceba que aquele problema que você chutou, ele tem alguma ligação, ele tem ali um fundinho de verdade, mas ele não é a principal raiz. E quando você está conversando com seus clientes, você vai descobrir que tem um outro problema adjacente que você não tinha pensado nele ainda e que pode ser um problema muito melhor para você trabalhar do que o problema original. E aí a gente pivota e vai para um outro lado para entender como resolver esse outro problema. O que é pivotar? O que é pivotar? Você está seguindo num eixo e a gente vai mudar a direção. Então, a startup não tem que ter medo de pivotar.
Com uma startup ou com qualquer empresa, porque isso não vale só para startup, vale para qualquer tipo de negócio, a gente precisa entender que falhar rápido e falhar barato é a melhor solução que a gente tem. Quando a gente percebe que o caminho que a gente está seguindo não vai dar em nada, é melhor seguir por um caminho que tem alguma possibilidade de sucesso. Então, quando a startup muda o modelo de negócio, muda o problema que ela está falando, muda o problema, a gente está fazendo uma pivotada nessa direção para trabalhar melhor. Desculpa, travou aqui. Tá me escutando? Estou. Tá. E me fala uma coisa ainda sobre pivotar. Pivotar é mudar totalmente ou quando você faz ajustes drásticos no seu produto, ele é ser considerado pivotar? Fazer ajustes drásticos também é considerado pivotar. Então, tá, por exemplo, o produto inteiro, eu posso pivotar o meu posicionamento, eu posso pivotar o meu mercado. Então, eu posso começar falando que o mercado ideal que eu vou agir vão ser moradores que estejam nos Jardins, um bairro de São Paulo, e que tenha renda alta. E depois eu percebo que as pessoas que estão mais comprando o meu produto, na verdade, eles estão localizados em outra cidade e com uma renda um pouco mais baixa. Então, ótimo. Já entendi que houve um outro cliente que está querendo falar comigo, vou pivotar a minha comunicação para agir com esse cliente. Então, você pode fazer vários pivôs que façam sentido para o seu modelo de negócio. E é muito comum até, eu acho que um caso que foi bem bacana de pivô, que a gente pode comentar, é a Gympass. A Gympass, que é uma startup que traz uma solução, então, para você, ao invés de pagar uma única academia, você paga para a Gympass, que ela vai te dar vários locais para você fazer exercício físico dentro daquele valor. Então, é super bacana, é uma outra startup que virou unicórnio e está crescendo bastante aqui em São Paulo. O que a Gympass começou achando? Que quem ia pagar a Gympass eram as pessoas que já pagavam as academias. Então, ela tinha uma crença que o modelo B2C era o modelo certo que ela ia ganhar dinheiro. Depois de gastar muito tempo e gastar muito dinheiro aprendendo isso, eles começaram a perceber que, na verdade, as maiores conversões aconteciam quando eles falavam com empresas. Eles perceberam que os clientes deles eram normalmente gestores de RH, porque quem está fazendo o RH da empresa, que quer trazer mais benefícios para os colaboradores, estaria disposto a pagar e contratar a Gympass e, assim, oferecer isso a um custo menor para os colaboradores. Então, eles mudaram, ao invés de ser um B2C, se tornaram uma empresa B2B. Então, assim, às vezes mudar um público que, assim, o produto, entre aspas, ele continua o mesmo, mas ele teve que mudar toda a estratégia. É um conceito, assim, a gente escuta se falar muito em pivotar. A gente aqui está o tempo todo também aí criando novos produtos e, às vezes, aprendendo. O tempo inteiro a gente está testando e validando. E a gente, lógico, infelizmente ou felizmente, mais erra do que acerta. Chega uma hora, não que mais erra, a realidade é essa, a gente erra 3, 4 para que um dá certo, quando esse um dá certo a gente consegue explorar bastante. Deixa eu só... Peraí que saiu aqui do meu... Tá. E a gente falou então de entender o problema, daí a gente falou de MVP, e daí me fala um pouquinho mais sobre testes. Como que devem ser feitos esses testes, o que analisar, como saber quando o teste terminou e está na hora de escalar ou criar, sair do MVP? Ou é always MVP? Legal. De novo, eu volto no ponto de repetição. Mas primeiro vamos entender algumas coisas. Antes de eu começar a fazer um teste, eu preciso muito bem entender o que eu quero testar. Então, primeiro eu defino o meu objetivo, e isso é muito comum que não tenha sido bem alinhado antes. E aí, quando você começa a fazer testes que você não sabe qual é o objetivo final, dificilmente você consegue traduzir os resultados desse teste para algo que seja de fato útil e para a análise que você está precisando. Então, vamos entender.
Eu quero entender se o botão que eu coloquei está fazendo a melhor conversão. Ou eu quero entender se a mensagem que eu estou usando está trazendo mais pessoas para dentro do meu site. Então, vamos entender qual é a métrica que eu quero usar e vamos fazer o teste em cima daquela métrica. De novo, qual é a melhor forma de parar? Não existe um tempo determinado para isso. O que vai determinar são as repetições. A hora que eu começo a encontrar padrões e eu percebo que esses padrões estão sendo sempre usados pelos meus clientes, eu já tenho ali um forte indício, não é 100% garantido, nunca vai ser mercado, mas eu já tenho um forte indício que eu já posso ir para a próxima fase. Tá. E a gente fala muito em product. A próxima fase é o Product Market Fit ou não? Qual é a próxima? Também, mas vai depender. A gente pode ir para uma próxima fase de tração. Então, o Product Market Fit, ele é algo que, se a gente traz isso muito simplificado, pode ser na hora que eu ajustei já para o que eu estou querendo, o produto para o meu mercado. Só que a gente tem pesquisadores hoje que acreditam que mesmo startups que já estão milionárias, que já estão fazendo muito dinheiro, as receitas recorrentes, ainda não acertaram completamente o Product Market Fit. Então, é uma linha muito tênue e nessa linha de mercado a gente não consegue determinar o que é e o que não é. Mas entendendo o melhor passo para isso é entender qual é o seu cliente ideal. Entende o seu cliente ideal porque se você está querendo fazer um produto que vai ter um fit com o seu mercado e o seu mercado está totalmente atrelado a qual é o seu cliente, você consegue desenvolver isso bem melhor. Então, é por isso que a gente sempre fala, antes de começar a construir uma solução, entenda para quem que você está vendendo e qual é a dor que você quer resolver dessa pessoa. Conhecer muito bem o cliente é a peça-chave. E eu costumo dizer o seguinte, a gente tem que conhecer muito bem o cliente, conhecer muito bem aonde você quer chegar e ajustar o produto para essas duas, lógico, focando no cliente, mas também onde você quer chegar. E às vezes onde você quer chegar na pivotagem muda tudo, aí precisa reformular tudo. A gente falou então... É a história do objetivo, né? Isso de onde você quer chegar é bem a história do objetivo. Você tem que saber o que você está olhando. Porque na hora que você determina quais são os tipos de métrica que você vai prestar atenção, então se eu estiver falando aí de um infoproduto que eu preciso vender, eu preciso de testar primeiro as páginas de lançamento, ou como está convertendo para cair no meu curso que a gente está fazendo lives agora. Então, na hora que eu sei quais são as métricas que eu estou olhando, eu consigo fazer análises muito melhores. Tá, e fugiu a pergunta que eu ia te fazer aqui, mas já vai vir. Deixa eu só abrir aqui meu... Tá. Olhando para os dias de hoje, tá? Como que você vê onde muita coisa mudou, certo? Mudou forma de consumir, mudou forma de trabalhar, de liderar, de quase tudo mudou. Como que você vê esse conceito com esse momento de hoje? Cara, eu passei de uma forma diferente, mas a gente passou por um momento muito prático para mim para poder entender essa mudança. Eu sou facilitador do Startup Weekend desde antes de eu trabalhar com a Techstars, trabalhar para a Techstars, e já passei aí por mais de 20 edições, já facilitei edições em todos os cantos do Brasil, então estou muito acostumado a trabalhar com produto Startup Weekend. Só que esse final de semana a gente fez a nossa primeira edição online, e eu acho que isso reflete completamente o momento que a gente está vivendo hoje. E o aprendizado que eu tirei daquilo é que mesmo conhecendo o produto com muita profundidade, conhecendo quais são os problemas que costumam acontecer, com quem que costuma acontecer, quais são os momentos disso, eu me vi sendo pego de surpresa em vários outros momentos. Por quê? Eu estava muito acostumado com a edição presencial do Startup Weekend, que é o que acontece com muita gente antes dessa crise. Então, a gente sabe trabalhar no modelo presencial, ou já ganha dinheiro com isso. Quando mudou para a versão online, o que a gente estava tentando fazer, na verdade,
era replicar a experiência do presencial no online. E isso não dá certo. Porque adivinha só, a experiência online é completamente diferente. Então a gente precisou parar, teve uma hora que a gente parou e falou assim, gente, não dá para pensar mais como presencial, pensa diferente. Então a gente teve que começar a criar do zero todo um novo mapa que seria seguido. E isso é um puto ensinamento para os dias de hoje, porque os negócios que as pessoas já estavam acostumadas a fazer tiveram de mudar. Então, é fazer testes, é entendendo quais vão ser os erros. Igual você comentou, a Bia Academy está tentando fazer alguma coisa e às vezes não dá certo e a gente muda para ver a seguinte. É isso. Quando você está muito atento e está acompanhando muito essa nova solução que você está colocando, você quer entender o que vai acontecer com ela num curto prazo. Quando eu identifico que o caminho que eu estava seguindo não vai dar certo, é hora do pivô. Então, a gente vai entender para poder fazer um novo ciclo de medir, aprender, medir, construir, medir e aprender. Então, estando próximo, sabendo que, beleza, deixa eu pensar numa nova experiência, deixa eu entender novos problemas que agora os meus clientes têm, porque os meus clientes não saem tanto de casa quanto saíam antes. Os meus clientes passam muito mais tempo com a família do que passavam antes. Os meus clientes possivelmente comem muito mais ou se alimentam muito pior porque não conseguem parar de trabalhar. Com certeza ele vai estar muito mais afiliado do computador, porque o tempo que ele tinha de deslocamento não existe mais. Então, entendi esse novo perfil. O meu cliente ideal para alguns produtos pode ser que tenha uma alteração. Como que eu vou falar melhor com ele? E aí, cara, começou aquele ciclo de novo, porque você está aprendendo de novo com um cliente diferente. Então, prestar atenção nessas pequenas alterações para a gente construir um produto que seja mais redondo a essa nova realidade. Ah, e a gente falou aí dos principais conceitos aí do Lean Startup e principalmente como aplicar nos dias atuais. Porque o que eu vejo é o seguinte, que eu costumo dizer que nessa fase a gente precisa de 3 itens muito importantes, no meu ponto de vista, ou no nosso ponto de vista aqui da Bia Academy. O primeiro é caixa, tá? Mesmo que pequeno, mas caixa. O segundo é educação. Vai precisar se reinventar. E o terceiro é agilidade. No mínimo 2 você precisa ter. Se você tiver só um desses 3, bom, pelo menos se for agilidade, pelo menos ainda ainda vai. Mas às vezes a agilidade, sem saber o que fazer, é perder tempo, acaba não se tornando ágil. Então, e eu acredito que é muito é o famoso conceito aí startup. Para a gente finalizar aí e para o caminho final, para as etapas finais aí, a gente falou aí dos principais conceitos. O que você acha que falta, que você acha importante? O empreendedor que está assistindo a gente, ou o intraempreendedor que está assistindo a gente, que está ali vendo essa situação toda acontecer, ele precisa se reinventar, às vezes não conseguiu agilidade. Pensando no conceito Lean Startup, o que você acha que faltou a gente falar, ou você acredita que a gente passou, lógico, não aprofundando, mas o que você acha importante a gente ressaltar e falar para quem está nos assistindo? Cara, a primeira dica sempre não demora para começar. Então, as coisas já mudaram e quanto mais tempo você demorar, mais tempo você vai estar, inclusive, do final dessa mudança, que a gente vai ter uma nova onda de adaptação ao que foi totalmente digital e vai continuar parte digital, mas com as pessoas querendo voltar para as rotinas que era antes. Então, começa agora. Escreva. Então, a gente brinca sempre assim, coloca tempo. Para tudo, tempo. Então, coloca o seu deadline de quando que você vai começar a fazer isso. Se você tem novas hipóteses, e possivelmente depois de um mês e... A gente está de quarentena, já tem o quê? Quase um mês e meio, né? Então, pelo menos os 40 dias já fechou uma quarentena. Já fizemos uma quarentena de verdade, não uma quarentena pelas metades. Nesse tempo, você já entendeu comportamentos diferentes do seu cliente. O que você pode fazer é negligenciando e escondendo isso de você. Então, tira essa máscara,
aceita que o comportamento dos seus clientes mudou, escreve, vê o que você já viu de diferente. Então, antes eu entendia dessa forma, agora eu entendo de outra. Começa a trabalhar em cima disso. Se você entender que precisa de um novo produto, se a gente for começar a fazer reconstruções no produto atual, reduza a sua expectativa. Pode ser que o seu novo produto não seja tão completo quanto o anterior que você tinha. Reduz essa expectativa, aprende quando você lançar, porque a ideia é que a versão final seja adequada às necessidades do seu cliente. Então, acho que isso é a primeira coisa. Para de se enganar, coloca um tempo, escreva o que você já percebeu que mudou e começa a trabalhar logo para testar em cima do que os clientes precisam. E não fique com vergonha, porque você não sabe como é que foi o lançamento do iFood, do Facebook, você possivelmente não vai lembrar das primeiras versões do Google, e ainda assim está todo mundo utilizando essas plataformas, porque elas resolvem dores de pessoas que realmente precisam de usar. E uma frase que eu gosto também bastante é: não compare o palco dos outros com os seus bastidores. Muitas vezes a gente vê lá um cliente lançando um produto no Instagram, às vezes, e nossa, ele está lançando, né? E a gente nunca sabe o que está acontecendo por trás. Geralmente por trás está só pegando fogo, assim, quando é da mesma forma que é com a gente. Para o cliente ali, tá tudo bonito, ou para o público externo, tudo bonito. E por trás ali é o famoso MVP, né? Na frente tá mais ou menos bonito, e por trás ali é o manual, é todo mundo correndo ali para resolver. Olavo, cara, quero agradecer primeiramente a esse nosso bate-papo. A gente vai deixar essa live aí gravada no YouTube. E eu queria também fazer um convite para você que está assistindo com a gente. A gente criou um programa, inclusive o Olavo é um dos professores, onde a gente dividiu ali em 5 pilares. O primeiro é inovação. Você precisa inovar, você precisa se reinventar. O segundo é Lean Startup, que é o Olavo vai passar para a gente. Como que você entende o mercado, como você entende a dor do seu cliente, define qual é o MVP, testa e depois, quando a gente percebe que é o momento de tração, ele vai passar todos os princípios e as ferramentas para ajudar você a sair dessa. E isso Quantos Startups Weekend você já fez, Olavo? E já foram mais de 25, trazendo até modelos completamente corporativos para as grandes empresas. Então, já vimos acontecer algumas vezes para poder ajudar a galera. Vamos trazer mais ferramentas, porque aqui foi muito bate-papo. Mas tem ferramenta que a gente consegue usar para poder gerar esse monte de informação que está na cabeça e ficar visível para poder trabalhar em cima delas. Depois disso, a gente vai falar sobre growth, que é como você atrair e reter pessoas. Logo em seguida, a gente fala sobre marketing digital e depois vendas, como você reestrutura seu time de vendas para esse momento. E a gente finaliza com o financeiro. Por quê? Primeiro, quais ações você precisa tomar para passar por essa etapa? Segundo, você vai testar, rodar um produto novo. Vai precisar de um mínimo caixa. Como que você aloca esse caixa para esse teste, e quando você sabe que é a hora de acelerar ou parar com o teste, ou pelo menos com investimento, falando da parte financeira, como que você integra testes, marketing, growth e financeiro para que você consiga alavancar e sair. Porque uma coisa é fato, nós vamos sair dessa crise em breve, e os mais preparados serão os que vão sair acelerando na frente, porque o mercado vai voltar com tudo, assim como nós estávamos. Se você tiver interesse, acesse o site da Biacademy. Lá no site da Biacademy, nós temos um menu que está no canto ali, biacademy.com.br. Você vai ter lá treinamentos para essa época de crise. Acesse esse treinamento, ou se não, acesse o nosso Instagram, que é BiacademyBR, e manda uma mensagem, fala: olha, eu tenho interesse, e vai ser um prazer passar mais informações aí para você. Olavo, muito obrigado. Precisando de alguma coisa, conte conosco.